Tácito. No ano 116 d.C., esse senador historiador romano escreveu uma das referências mais importantes e inesperadas sobre Jesus. Ele registra um tal de Cristos, que foi executado sob Pôncio Pilatos durante o governo de Tibério. Um detalhe simples, mas que confirma dois pontos cruciais. 1. Jesus existiu. 2. Ele foi morto exatamente como os evangelhos afirmam, por crucificação sob a autoridade romana. E o mais impressionante, Tácito detestava o cristianismo. Ele chama a fé cristã de superstição perniciosa. Ele não tinha a menor intenção de defender Jesus. Mas justamente por isso, sua citação se torna ainda mais poderosa. Temos então um inimigo declarado do cristianismo confirmando, sem querer, os fatos cruciais da vida de Jesus. Suetônio. Quando esse historiador romano tenta explicar por que o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma, ele registra um detalhe curioso. Houve tumultos constantes por causa de Crestos. Suetônio provavelmente nem sabia quem eram os cristãos, muito menos entendia suas doutrinas. Ele confunde o nome, erra o contexto e trata tudo como briga interna de judeu. Mas justamente por isso sua menção se torna tão valiosa. O que ele descreve é quase certamente o que Atos 18:2 já mostrava: discussões ferozes dentro da comunidade judaica em Roma sobre Jesus. Ou seja, antes do ano 50 d.C., o nome de Jesus já provocava debate, confusão e divisão a quase 2.000 quilômetros de Jerusalém. Plínio o Jovem. Em 112 d.C., esse governador romano escreve uma carta frustrado ao imperador Trajano. Ele não sabe como lidar com aquele grupo religioso que está se espalhando rápido demais na Bitínia e no Ponto. Na carta, Plínio descreve que esses cristãos se reuniam antes do amanhecer e cantavam hinos a Cristo como a um Deus. Não era boato, não era rumor, ele estava investigando pessoalmente. E o detalhe mais importante, Plínio não está defendendo ninguém. Ele não gostava do movimento, ele estava tentando descobrir como parar aquilo. Mas justamente por isso, seu testemunho é tão poderoso. Um governador romano reconhece que milhares de pessoas já tratavam Cristo, um homem que havia sido crucificado décadas antes, como Deus em pleno século I e II. Flávio Joséfo. Por volta do ano 93 d.C., o maior historiador judeu do século I registra um episódio simples nas antiguidades judaicas, a execução de Tiago. E como ele identifica esse Tiago? Com a frase direta: irmão de Jesus chamado Cristo. Não há teologia, não há propaganda, não há qualquer intenção de promover o cristianismo. É apenas Joséfo fazendo o que sempre fez, documentando acontecimentos políticos e administrativos da Judéia. Para ele, mencionar Jesus não é uma defesa da fé, é simplesmente uma forma eficaz de explicar quem era Tiago, porque Jesus era suficientemente conhecido na época para servir como referência familiar. Esse detalhe aparentemente pequeno se torna um dos relatos mais importantes da história. Joséfo não era cristão, não tinha simpatia pelo movimento, ainda assim, ao escrever para leitores romanos, ele menciona Jesus como uma figura real, pública, reconhecido bastante para identificar parentes. Em outras palavras, Joséfo confirma sem esforço e sem agenda que Tiago existiu, que foi executado e que tinha um irmão famoso chamado Jesus. Mara Bar Serapião. Entre os anos 70 e 150 d.C., temos uma carta fascinante escrita por esse filósofo sírio preso pelos romanos. Nela, ele tenta consolar o filho após a derrota de seu povo, usando exemplos de homens sábios injustamente presos. Ele menciona Sócrates, executado pelos atenienses, Pitágoras perseguido, e então cita o rei sábio dos judeus, que também foi morto pelo seu próprio povo. Mara não era cristão, não estava defendendo a fé, ele mal entendia o contexto judaico, mas, para ele, a morte desse rei sábio se encaixa na mesma categoria de injustiças históricas cometidas contra homens virtuosos. A pergunta óbvia é: quem seria esse rei dos judeus? Não existe nenhuma figura que se encaixe tão perfeitamente quanto Jesus de Nazaré. E a forma como Mara descreve a história é reveladora. Ele observa que, embora esses homens tenham sido mortos, suas ideias continuaram vivas, trazendo consequências para seus seguidores. Ele diz que depois da morte do rei sábio, o reino deles foi tirado. Isso não é teologia, é interpretação histórica. Mara está olhando para a destruição de Jerusalém no ano 70 d.C. e concluindo que matar aquele sábio trouxe consequências trágicas para a nação. Luciano. Por volta do ano 165 d.C., esse escritor grego, famoso por sua sátira mordaz, decidiu ridicularizar um grupo que estava crescendo rápido demais no Império Romano, os cristãos.
Ele debocha da fé cristã dizendo que eles adoravam um sofista crucificado. Para Luciano, Jesus não passava de um pregador tolo que morreu como criminoso. Exatamente o tipo de caricatura que um autor pagão e anticristão faria. Ele não acreditava em Jesus, não respeitava seus seguidores e não demonstrava nenhum interesse em defender fatos históricos. Tudo o que queria era zombar. Mas o insulto dele se torna, ironicamente, uma confirmação histórica involuntária. Afinal, ninguém perde tempo zombando de um personagem mitológico. Ele zomba de Jesus porque sabia que Jesus era uma figura histórica reconhecida em seu tempo, alguém que realmente existiu. Celso. No século II, surge um dos ataques mais violentos já escritos contra o cristianismo, a obra de Celso, um filósofo pagão que simplesmente detestava a fé cristã. Ele não poupa palavras. Acusa Jesus de ser filho ilegítimo de um soldado romano chamado Pantera. Diz que Maria teria inventado sua virgindade por vergonha. Afirma que Jesus aprendeu bruxaria no Egito e que, usando truques mágicos, teria enganado multidões simples na Galileia. Para Celso, Jesus era um mero charlatão. Mas a ironia é que essa crítica violenta, cheia de desprezo, só faz sentido se Jesus for real. Celso tenta demolir a credibilidade de Cristo e no processo admite que ele viveu, que ensinou, que atraiu discípulos, que realizou atos impressionantes, explicados por ele como magia, e que se tornou tão famoso que 2 séculos depois ainda precisava ser confrontado. Mesmo sua tentativa de desacreditar o nascimento virginal é uma resposta a uma crença já amplamente disseminada na época e que ele sente necessidade de combater, o que mostra que o movimento cristão era grande e incômodo demais para ser ignorado. Talmud. Em vários trechos do Talmud compilados entre o século II e V, aparece a figura de Exu, quase sempre retratada de forma hostil. Um desses textos afirmam que ele praticava feitiçaria, enganava o povo e foi executado na véspera da Páscoa. Para os rabinos, os milagres de Jesus não vinham de Deus, mas de magia. Uma acusação que coincide, de forma curiosa, com o que os próprios evangelhos registram, quando líderes judeus diziam que ele agia pelo poder de Beelzebu, ou seja, até seus inimigos reconheciam que algo extraordinário acontecia, mas atribuíam isso a forças malignas. O Talmud não tem qualquer simpatia por Jesus. Ainda assim, há um detalhe decisivo: eles nunca negam que Jesus existiu. Podem chamá-lo de enganador, de mágico ou de blasfemo, mas jamais dizem que foi um mito. Pelo contrário, ao mencionarem sua execução, e justamente na véspera da Páscoa, acabam confirmando dados centrais preservados nos evangelhos. São fontes hostis? Sim, e é exatamente por isso que tem tanto peso histórico. Inimigos não confirmam fatos por devoção, mas porque não conseguem negá-los. Estilo dos evangelhos. Quando você lê os evangelhos com atenção, percebe algo curioso. Eles estão cheios de detalhes específicos demais para serem fruto de uma invenção tardia. Os autores mencionam nomes de governadores, cidades pequenas que só existiam no século I, rotas comerciais, tipos de moedas, práticas jurídicas, descrições de arquitetura e até expressões aramaicas que só faziam sentido para judeus daquela época. Nada soa como lenda construída séculos depois. Tudo é profundamente enraizado no mundo real da Judéia do primeiro século. O mais impressionante é que esses detalhes geográficos, culturais e políticos são consistentemente confirmados por historiadores, arqueólogos e documentos independentes. É exatamente o tipo de precisão que você espera de quem viu ou conviveu com quem viu, não de alguém que está inventando uma história muito tempo depois. Mitos antigos costumam ser vagos. Os evangelhos fazem o oposto, oferecem um cenário histórico concreto, verificável e totalmente coerente com seu contexto. Isso não tem cara de ficção, tem cara de testemunho, de alguém lembrando o que aconteceu. Cartas de Paulo. As epístolas de Paulo são alguns dos documentos cristãos mais antigos que existem, escritas cerca de 20 anos depois da crucificação. E nelas, Paulo menciona gente real, Pedro, João e Tiago, descrito explicitamente como o irmão do Senhor. Paulo não está falando de personagens míticos ou figuras simbólicas. Ele conheceu essas pessoas, conversou com elas e até discutiu questões teológicas cara a cara com Pedro e Tiago. E aqui está o ponto central. Se Jesus fosse uma invenção, se tudo fosse um mito criado depois, essas pessoas teriam desmentido Paulo imediatamente. Afinal, eles eram testemunhas originais. Eles conviveram com Jesus. Eles sabiam o que tinha acontecido de verdade. Não faz sentido imaginar Paulo construindo uma fé inteira em cima de alguém inexistente, justamente diante de quem tinha convivido com Jesus diariamente.
Cristianismo na Judéia. Um dos fatos mais difíceis de ignorar é a velocidade com que o cristianismo cresceu na própria Judéia, exatamente no lugar onde tudo aconteceu. Em poucas décadas, milhares de judeus, o povo mais resistente do mundo, começou a crer que Jesus era o Cristo. E não estamos falando de adesão confortável. Seguir Jesus naquela época significava risco de prisão, expulsão das sinagogas, perseguição das autoridades e até morte. E aqui está o dado decisivo: esse movimento não começou em outra região, longe dos fatos. Ele nasceu onde qualquer pessoa poderia verificar se a história era real ou não. Se Jesus fosse um personagem inventado, se nada tivesse acontecido, bastava perguntar a qualquer testemunha da região. O movimento teria morrido na primeira semana. Mas o que acontece é exatamente o oposto. Ele explode, ele cresce, ele transforma Jerusalém antes de transformar o mundo. Arqueologia. Quando colocamos o mundo de Jesus sob a lente da arqueologia, o resultado é sempre o mesmo. Tudo ao redor dele é historicamente consistente. Durante muito tempo, críticos diziam que talvez Nazaré não existisse no século I, até que escavações revelaram casas, poços, cerâmicas e sepulturas exatamente daquele período. A cidade pequena e discreta dos evangelhos simplesmente estava lá, do jeitinho que deveria estar. O mesmo vale para Pôncio Pilatos. Em 1961 foi encontrada em Cesareia Marítima a famosa Pedra de Pilatos, uma inscrição oficial mencionando o próprio governador romano que condenou Jesus. E quando falamos de crucificação, a arqueologia também confirma os detalhes descritos no Novo Testamento. Um ossuário encontrado em Jerusalém, pertencente a um homem chamado Yehohanan, mostrava um prego atravessando o calcanhar, prova direta de uma execução romana por crucificação no século I. Ou seja, o pano de fundo histórico dos evangelhos é sólido. O ambiente, as autoridades, os métodos de execução, as aldeias da Galileia, tudo se encaixa. Agora, se você tem interesse em aprender mais profundamente a Bíblia, eu te convido para conhecer a minha plataforma de estudos Bíblia Ilustrada. Nela você encontrará mapas mentais e videoaulas sobre todos os livros da Bíblia, além de vários outros bônus especiais, como um curso de interpretação bíblica também acompanhado por mapas mentais. Tudo isso para ajudar você a realmente entender a palavra de Deus com profundidade. O link para você conhecer a plataforma está aqui na descrição. E antes de sair, aproveita para assistir ao vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Fica na paz e até a próxima!